Será que a internet já morreu e a gente está vivendo o pós-era da informação? Parece exagero, mas para pensar. Quando foi a última vez que você abriu uma rede social e a primeira coisa que você viu nessa rede era uma postagem de algum amigo seu, alguma pessoa que você conhece de carne e osso, um amigo real? A promessa lá no início das redes sociais era linda. Reencontrar seu primo que mora longe, manter laço com amigos da faculdade, coisas assim. Mas hoje, se você se informa só pelo digital, já deve ter percebido que as redes não são mais sobre as pessoas que você conhece, as pessoas que você adiciona, ou que você realmente conheceu na vida real para adicionar. São sobre algoritmos tentando manter uma hipnose virtual com doses homeopáticas de quem você realmente gosta, entre um mar de anúncios e conteúdos bem estranhos. E aí entra a dúvida, né? Você não tem controle sobre o que você vê? Ou você é só mais um número, você é só mais um produto sendo processado para as redes sociais? A triste verdade é que o sistema sabe que você não está tão interessado assim nos seus amigos. E eu posso provar. O objetivo de uma rede social é fazer você passar mais tempo parado na tela, fazer você passar mais tempo olhando para o que está aparecendo para você. Se você abre sua rede social e o que você faz é ficar vendo vídeo de gente arrumando carro velho, reparando casa que estava toda quebrada, ou qualquer coisa desse tipo, a verdade é que a rede já entendeu o seu padrão. E aí que vem a coisa, o objetivo da rede social é, na verdade, fazer você ficar vendo vídeos de coisas que você tem interesse, ou te oferecer vídeos que você possa ter interesse, para que isso daí seja tornado em uma informação que posteriormente vai ser vendida para alguma empresa, para essa empresa te vender esse produto de fato. Mas aqui tem um nó, tem um problema nessa lógica. Para a rede social funcionar, para ela conseguir fazer isso de fato, ela precisa que alguém tenha criado um conteúdo sobre o produto em si que você tem interesse. Então, eu vejo muito vídeo de carro velho. Eu quero ver vídeos sobre carro velho. Eu preciso que alguém tenha construído um conteúdo sobre carro velho para poder assistir. Eu preciso que alguém esteja ali mostrando carros velhos, top 10 carros para você reformar e coisas desse tipo. Mas isso demanda de alguém ter ido lá e feito esse vídeo de fato. Demanda desse tempo de alguém. E, bom, isso é problemático, porque a rede social ela ganha credibilidade quando você procura sobre um tema super obscuro e tem esse tema lá. É por isso que tem tantos sites por aí que a galera fala, não, vai lá e procura em tal site, porque lá vai ter alguma informação. E isso às vezes não funciona super bem, principalmente quando você tem trends ou informações acontecendo tão rápido. Às vezes você tem uma coisa que é nova, acabou de ser criada, acabou de aparecer. Lembra lá da época, não muito tempo atrás, do Morango do Amor? Aquela coisa, de repente surgiu e todo mundo estava fazendo vídeos e comentando sobre o Morango do Amor. Mas pensa que para isso daí crescer, teve que ter um vídeo original, teve que ter uma parte original ali, teve que ter uma história original, teve que ter um momento que alguém foi lá e produziu esse vídeo. E se a gente, ao invés de ficar esperando por alguém produzir esse vídeo, a gente fabricar esse vídeo nós mesmos enquanto rede social? E se a gente, ao invés de ficar esperando alguém ir lá e encontrar uma cidadezinha abandonada no interior de Minas Gerais para fazer um vídeo sobre ela e de repente essa cidade virar uma baita de um ponto turístico, e se eu como rede social ficar coletando uma porrada de informações sobre o tema, mas que não falem diretamente sobre, tipo, ao invés de eu ficar procurando guias de viagem para cidades do interior, eu procuro por canais de pessoas reclamando de cidade do interior. E eu uso esses dados para construir um vídeo falando sobre vem turistar nessa cidade, porque ela tem tais coisas que são muito legais. E a partir daí, a própria rede social começa a fabricar suas informações. E é a partir desse tipo de gancho, desse tipo de solução lógica que surge a teoria da internet morta. Ela não tem uma data exata ou um momento exato em que ela foi criada, pelo menos não que eu tenha encontrado, mas o mais próximo disso que eu encontrei foi no 4chan, que há muito tempo atrás surgiu uma piada no 4chan que o fórum inteiro era na verdade só uma pessoa postando e respondendo a si própria em todos os boards, e ela estava
ou ela digitando ela mesma tudo, ou ela ia usando uma parte disso daí sendo bots, queriam ficar pegando outras imagens que já existiam na internet. Lembra que não tinha LLM e tudo mais, era muito mais simples, mas ia ficar pegando vários textos aleatórios da internet ou de outros livros, imagens aleatórias da internet de outros livros, e postando como resposta de qualquer coisa que você subisse no 4chan como uma thread nova. E isso daí surgiu como uma piada na época, e meio que ficou, e a galera ficava fazendo essa piada aí sempre e tudo mais. Mas ali era ainda uma internet muito jovem, ali ainda tínhamos muito que descobrir na internet e tínhamos muito que descobrir ainda sobre bots. Essa coisa ela veio crescendo muito recentemente com os LLMs que a gente tem hoje em dia e as técnicas que a gente tem hoje em dia de inteligência artificial para gerar imagem, gerar vídeo e tudo mais, que são muito mais evoluídos. Como essa teoria não tem uma origem bem definida, tem vários jeitos diferentes do pessoal explicar, tem vários títulos diferentes, mas de maneira geral ela é definida como sendo a teoria de que a internet teria sido completamente tomada por bots e que cada perfil que você segue, cada pessoa que você vê vídeos, cada informação que você vê, cada coisa nova que você vê lá, na verdade não é uma pessoa real. Na verdade é um bot disfarçando de pessoa real. E aí começam a surgir coisas estranhas que favorecem essa teoria. Então, você já entrou numa discussão infinita em alguma rede social e uma pessoa desconhecida, uma pessoa que você nunca viu, que você não segue e tal, começa a te responder nas postagens, e a resposta dessa pessoa ela meio que não faz muito sentido, ou ela responde muito rápido para você, ela sempre tem uma resposta para você, e são respostas sempre gigantescas, ou são respostas que realmente não fazem muito sentido, tipo, você está falando sobre um assunto e a pessoa vem com uma resposta que tem ideias correlatas, mas completamente diferente. É aquela coisa de você vai lá e faz uma postagem reclamando que não, a manga dessa minha camiseta é muito curta, e aparece uma pessoa falando que a fruta manga na verdade é muito deliciosa e que não aceita você falar uma coisa tão absurda dela. E aí você acha super estranho, vai lá, abre o perfil dessa pessoa para ver, mas quem que é essa pessoa? E das duas, uma, a pessoa não tem absolutamente postagem nenhuma no perfil dela, nada, nunca fez nada na rede social, é a primeira interação dela. Ou essa pessoa tem milhares, milhões de postagens e respostas e coisas assim, em todos os tópicos que você pode imaginar. E aí você olha pra isso e fala, cara, isso tem cara de ser bot. Nesses dois casos são bem óbvios, mas e se for alguma coisa no meio do caminho, se ao invés de milhares, milhões de postagens, se tiver uma pequena centena, algumas dezenas, com um tempo entre elas de alguns dias, semanas. E aí você começa a pensar, isso é uma pessoa? Isso é um bot? O que é isso? E daí vem a conclusão de que a gente está cercado por zumbis digitais, que foram programados para simular uma pessoa viva, simular alguém discutindo com você e mapear o seu nível de engajamento com aquele tópico, mapear o seu nível de engajamento com aquele produto. Então, como eu falei, eu estou reclamando da minha camiseta. E se aparece realmente um maluco indo lá e falando, não, que essa camiseta é a melhor camiseta do mundo por causa disso que aquele outro. Ele responde ele dá outra resposta, ele responde de novo, dá outra resposta, por aí vai. Isso é um jeito de medir o quanto interessado está nessa camiseta, ou em falar que essa camiseta é ruim, ou falar que essa camiseta é boa. E aí, é uma situação meio estranha, eu imagino, né? Você consegue imaginar e talvez já tenha passado por ela, só que talvez é possível até que você não tenha percebido que você passou por ela. Bom, e quando a gente começa a falar desse tópico, obviamente eu estou aqui usando uma rede social para falar com vocês, eu estou gravando um vídeo para o YouTube. E aí vem a dúvida óbvia, né? Pô, Arthur, se tudo pode ser falso, você é real? Eu sou real. Ou pelo menos é como a IA iria dizer para te convencer agora. Tipo, se eu fosse um algoritmo de IA que estivesse tentando te convencer que eu sou um ser humano real, eu diria isso. Mas a verdade é que o dia que isso de fato acontecer com a internet, o dia que de fato a grande maioria dos perfis forem bots e a grande maioria das discussões forem feitas por bot, a gente não vai realmente saber. Porque, em primeiro lugar, isso não vai acontecer de uma vez, não vai ser de hoje para amanhã que a internet vai estar recheada de bots. Mas, ao mesmo tempo, eles vão ser muito bons no que eles fazem. Eles são muito bons no que eles fazem. E talvez demore para você descobrir. Mas, em algum momento, se isso de fato acontecer, se de fato
grandes porcentagens de redes sociais forem bots, isso daí vai virar notícia. A tendência é que isso daí acabe virando notícia eventualmente. Comecem a fazer ferramentas para tentar encontrar quem são os bots e fazer denúncias e coisas assim. Vão até surgir redes sociais que vão ter algoritmos de detecção de bot para expulsar bots ou dar flag nos bots. Quando você vê um perfil, vai ter uma marquinha que ele é um bot. Mas a verdade é que todas essas ferramentas, elas ainda não vão ser realmente a solução. Porque toda ferramenta desse tipo de validação que existiu até o momento, pelo menos, a gente sempre conseguiu quebrar todas elas. Todos aqueles testes de você é uma IA, todos eles são passados por alguma IA. Talvez não com uma assertividade tão grande, mas eles são passados eventualmente. Então, essas ferramentas não vão funcionar super bem. E a verdade é que continuaremos tendo redes sociais com bots, com inteligência artificial te perseguindo e tentando verificar o quanto você gosta desse produto ou daquele. E aí vem o que é chamado de o pós-era da informação. E aqui eu tenho duas teorias de que vai acontecer com a internet, com o mundo digital. Eu entendo que a gente vai começar a ter a internet pública, que eu não estou falando de internet pública no sentido de acesso à internet pública, estou falando de a gente vai ter internet pública que são redes sociais, grandes redes sociais, grandes sites e coisas assim, em que existe interação com outros usuários, ou que você não é capaz de confirmar a validade. Tipo, tem um site de notícia, mas chama Jornal Zé da Esquina. Você não tem como confirmar se essa pessoa de fato existe, se é um site sério. Isso vai ser a internet pública, vai ser cheio desse tipo de coisa. E a grande maioria das pessoas não vai acreditar nessas coisas. Então a gente vai ter ali um depósito de lixo de IA que ninguém confia realmente na informação que está disponível ali. Então, boa parte das redes sociais públicas, boa parte das redes sociais que você entra e sai falando publicamente para várias pessoas, eu acredito que isso vai acontecer. E em contrapartida vai surgir a internet privada. A internet privada vai ser um grupo fechado, vai ser uma rede social de grupos fechados, como a gente tem algumas hoje em dia já, mas vai ser uma rede social de grupos fechados em que a conexão é feita diretamente com pessoas que você conhece ou que você adicionou. E aí o que vai acontecer é que a gente vai de fato voltar para a origem da internet, de conectar das redes sociais, de conectar você com o seu primo, seu amigo, seu irmão que está mais distante. E por isso, assim, tem um lado legal, que é esse. Vai voltar a ter essa conexão com essas pessoas que você gosta realmente. E por outro, pode ser catastrófico. A transformar toda a internet pública, como é o caso do YouTube, onde eu estou gravando esse vídeo aqui agora para a gente poder discutir sobre esse tema. A internet, todas as redes sociais públicas se tornarem conhecidas como o lugar que só tem coisa de ar, só tem lixo, não acredite, não confie em nada que tem lá, pode significar a perda de muito conhecimento real, que vai ficar afogado nesse universo de coisas feitas por IA. E isso daí pode ser muito danoso, porque pensa a quantidade de... Assim, todo mundo fala sobre a queima da biblioteca de Alexandria e tudo mais, mas e se a gente tiver em algum futuro próximo aí a queima do Web Archive? O fim do arquivamento de coisas da internet, o fim da Wikipédia, o fim de ferramentas comunitárias, ferramentas que foram construídas por comunidades e que hoje são importantes pra gente. Por exemplo, o Stack Overflow. Imagina que o Stack Overflow seja atacado por uma porrada de bot que está tentando ficar ganhando pontinhos no Stack Overflow. E aí todos os tópicos que existem no Stack Overflow têm milhões de respostas feitas por bots. Não necessariamente essas respostas são boas. E aí acontece que você começa a perder confiança no Stack Overflow, você começa a perder confiança naquele fórum que você usava para saber sobre algum tópico específico. Bom, lembra quando você estava no Orkut ou no Facebook, com a galera da escola, da faculdade, coisa assim, e aí você ia lá e fazia uma publicação sobre uma piadinha muito interna de vocês, e hoje olhando para trás você percebe que vocês nem sabiam que seria a última, uma das últimas vezes que você estaria usando aquela rede, ou MSN, né, essa coisa assim. Pois é, talvez esses influenciadores, fofocas e todas essas coisas que parecem super urgentes hoje, que sempre tem uma coisa nova acontecendo, sempre tem uma novidade nova aparecendo por aí que você precisa ficar sabendo,
E se elas estiverem próximas do fim? E se a gente está próximo com todos os avanços que a gente está tendo de LLMs e tudo mais? E se a gente estiver muito próximo, então, do fim das redes públicas, da transformação de todas as redes sociais que todo mundo usa todos os dias, o dia todo, em IA Slop, o fim da internet, o fim do conteúdo público digital? Isso é uma ideia a se pensar. Mas, e você? Você acha que a internet vai ser devorada por inteligência artificial? Ou acha que o ser humano sempre vai ter um jeito de se infiltrar no meio desse ruído e conseguir passar a mensagem dele mais pra frente? E assim, você vai ter grupos de pessoas que você segue que são pessoas reais e você sabe que elas são reais, e você confia nisso? Ou vai tudo virar IA e acabou, é isso aí, é o fim de tudo? Eu, sendo bem sincero, eu acho que o fim está mais perto do que a gente imagina. Eu acho que sim, as inteligências artificiais vão fazer o controle completo das redes sociais, pelo menos as redes públicas. E se você quiser ver rede social, vai ser para ficar vendo vídeo feito por IA de gente lavando quintal. E tudo bem você gostar desses vídeos, tudo bem você assistir eles, mas vai ser só isso e acabou. É o fim da promessa que foi feita de que você vai ter amigos e tudo mais. Mas e aí? Você é também uma pessoa real? Ou você é só um dos muitos bots que estão aí navegando pela internet só para tentar consumir algum tipo de informação e ver que, olha, no fundo da sala do Arthur ele tem um computador, então provavelmente ele vai querer comprar computadores e vão dar propaganda de computador para ele. Bom, se não for um bot, comenta aqui embaixo. Eu sou real. Se bem que se você for um bot e ele for bem feito e ele tiver acesso ao script, ele pode fazer isso. Não sei se isso resolve então, mas eu tentei pelo menos. A gente tentou encontrar quem é o não bot aqui no meio. E, bom, por hoje é isso. Espero que tenha gostado. E até mais.